Português com humor. O português como você nunca viu ou ouviu. Olá, ouvinte, muito obrigado pela sua presença. Você está no 4º programa do Português com Humor. Aqui quem fala é Lucas Amura e estou junto com o professor Adriano Patiello. Você tá bem, professor? Tudo bem, Lucas, e você? Bem também. Passou bem a semana? Passei, você também? Eu passei bem. Mim passar bem. Quem falava assim, hein? Tarzan. Eu assisti um filme do Tarzan, ele falava mais ou menos assim, mim. É, Tarzan. O mim, acho que todo mundo se lembra que a professora falava mim no conjuga verbo e essa coisa toda aí. E o tema de hoje é mim e o eu. Professor, vamos lá. Diferença entre esses dois pronomes. É uma coisa aparentemente simples, né, Lucas? Né? Não se apegue tanto ao nome, pronome oblíquo, pronome do caso reto, né? O eu é um pronome do caso reto, ou seja, aquele que conjuga verbo, faz papel de sujeito. Eu saio, eu faço. O mim já funciona com uma preposição e se torna um pronome oblíquo. Por exemplo, você não fala assim, Lucas, você gosta de eu? Acho que não, né? Não, é que ficou muito engraçado. É, você gosta de eu? Ficou muito engraçado. Eu assisti a uma novela na extinta Rede Manchete. Nossa. Chamada Chica da Silva. Ah, eu lembro. Sim? Lembro. E eles falavam assim, os grande escravos... Novela, sem censura. Sem censura, passava às 10 da noite, começava. Maravilhosa. Eu lembro que o meu sogro, na época, adorava a Chica da Silva. Aliás, a Rede Manchete era uma... Podemos dizer assim que era uma TV de vanguarda. TV de vanguarda, eu adoro vanguarda, que fica meio genérico, né? É legal. E foi assim, Lucas, eles falavam desse jeito. Era interessante porque tinha uma verossemelhança e mostrava que os escravos falavam errado. E tinham que falar errado, porque eles eram analfabetos, não tinham estudo e falavam, você gosta de eu. Isso aqui é pra eu, não vá sem eu, é igual a eu. Se a gente usar da lógica, eles não estão errados, né? Não, por isso que existem essas adaptações que se faz à língua. Sim, da claro. língua ser viva, como nós já comentamos aqui várias vezes. Muito né? bem. E o mim? E o mim, ele é usado com a preposição. Aí você me pergunta, Lucas, sempre. Isso que é o legal da língua portuguesa, Lucas. O mim é usado como uma preposição? Não, junto a uma preposição. Junto a uma preposição. O mais legal é você falar, então, Adriano, sempre é assim. Então, o mais legal da língua portuguesa, Lucas, é isso. É o depende. Ô, ódio dessa palavra, hein? Você depende. Concurseiro, olha, tenho certeza que você tá odiando isso. É o depende. O depende é muito comum na língua portuguesa. Eu costumo falar que se nós fôssemos humanizar as matérias, o homem seria a matemática, porque o homem é lógico, né? E a mulher seria a língua portuguesa, né? E isso, mulheres, não é uma crítica, é um elogio. Jamais, né? Jamais. Né? A gramática é apaixonante por isso, que ela é imprevisível. Então nós temos que o eu faz a função do sujeito. Do sujeito. E o mim, ele vem, dependendo das condições, com uma preposição. Então ele não é o sujeito. Não é o sujeito. Por isso que quando a professora falava lá na época do colégio, mim não conjuga verbo, ela estava certa. Certo. Quando o Tarzan fala mim, Tarzan, você, Jane, tá errado. Está errado. É porque mim não é sujeito. Mim não é sujeito, mim não conjuga verbo, é um pronome do caso oblíquo, junto a uma preposição, ele muda. Aliás, é engraçado, Lucas. Eu e tu são os dois únicos pronomes que, junto a uma preposição, eles se transformam. O eu vira mim e o tu vira ti. Então ele gosta de ti, isso é para ti. Para ti, vai junto a ti. Que não é a cidade que para ti. Que não é a cidade para ti. Muito bem. Adriano, me dá um exemplo de um uso correto de eu. É muito fácil, hein? É fácil, é tranquilo. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, o normal. O problema, Lucas, é quando entra a preposição para. Então vamos lá. Se eu falar assim para você, o Lucas disse para eu sair. Tá certo isso? Certo, está correto. Por quê? É para eu sair para mesmo. Para eu sair. Por quê, Lucas? Porque quem pediu? Lucas. Quem sair? Eu. Então quem sai sou eu. Mas você acabou de dizer que o mim, ele acompanha a preposição. Muito bem. Então para mim sair, não seria o correto? Seria o normal, seria o correto. Normal, né? Aí entra o depende. Aí dó. vem o pirlim-pim-pim. Pirlim-pim-pim, meio estragado isso daí, né? É o pirlim-pim-pim. Mas então, para eu sair. O Lucas pediu para eu sair. Ela disse para eu aparecer. Porque quem aparece sou eu. Este livro foi dado para eu aprender. Para eu aprender. Quem aprende é você. Olha então, aí. se a pessoa decora, por isso que eu falo, Lucas, eu vou endossar uma coisa aqui. Quem decora a regra não aprende português. Você vai aprender entendendo. Entendendo.
usando, né? Usando a língua. Lendo muito, né? Ah, tem que ler bastante. Ler bons livros, né? Aliás, bons livros. Ler bons livros. E boas traduções também. Boas traduções, Porque principalmente. Tem umas traduções que, olha... Principalmente boas traduções. E é engraçado que às vezes a pessoa fala assim, eu não leio. Imagina, ela lê, mesmo que seja o Facebook, mesmo que seja o Twitter, mesmo que seja filme legendado, ela lê. Então é só ter cuidado. O grande problema é que se a pessoa decora, Lucas, o para vai ser usado com mim, é muito comum. Lucas, você vai concordar comigo, eu acho. Vamos lá. Quantas vezes você escuta a pessoa falar, ele disse pra mim fazer? Ué, mas isso é o dia inteiro. É o dia inteiro. Dia inteiro, se você for. É o dia inteiro na rádio, na TV. Normal. Independe do grau de instrução. Que eu escuto, é direto. Independe do grau de instrução. Independe, é verdade, independe. É normal. É igual o vim. O vim, Lucas, que é um verbo vir no passado. Ah, sim, verdade. Ele vai vir. Então ele já chegou. Ele vai fiz, ele vai fez, ele vai fez. É a mesma coisa, ele vai vir. Não, ele vai vir. E é a mesma coisa com o uso do mim. É cultura, paixão nacional. O pessoal adora falar para mim fazer. E Lucas, outra coisa. Para mim fazer, se eu disser para você que às vezes está correto, você vai acreditar em mim? Mais uma vez eu lhe digo que pelo fato de você ser o professor, eu tenho que acreditar. Mas vamos ao exemplo. É bom que eu me faço crível a você. Eu vou usar aqui um hipérbato, fiz de propósito a palavra. Hipérbato é uma figura de linguagem que inverte a ordem direta da oração. Vamos lá, então. Então, por exemplo, em vez de... O mestre Yoda. Ele usa o hipérbato. Eu sair, vou. Isso é um hipérbato. Isso é um hipérbato. O Yoda é o mestre do hipérbato. Nunca mais vou assistir Guerra nas Estrelas com outros ouvidos. Mestre do hipérbato. Sim. Ganhou meu respeito. Então vamos lá, Lucas. Para mim, estudar todos os dias é ruim. Eu poderia falar assim também. Estudar todos os dias é ruim para mim. Então agora você utilizou do hipérbato, você trocou de lugar. Troquei. Então vamos lá. Estudar todos os dias é ruim para mim. Mas se eu inverter, para mim, estudar todos os dias é ruim. É ruim, agora eu vou ousar. Esse para mim, Lucas, eu vou usá-lo no meio da oração. Vamos lá. É ruim para mim estudar todos os dias. Se você disser é ruim para mim estudar todos os dias, a pessoa que decorou vai falar, burro, mim não estuda. Mas tá certo. Está perfeita. Se você disser, é ruim pra eu estudar, aí vai ouvir o... Porque se você inverter a frase, estudar todos os dias é ruim para mim. Ótimo. É aí que você descobre que a frase está correta. É a famosa prova real da gramática. Isso cai em concurso? Chove em concurso público. As pessoas colocam porque as pessoas que decoram regra vão cair. Aliás, a pessoa que decora a regra se estrepa. E a pessoa que erra o normal, acerta. Que interessante. Porque isso. se eu falo assim pra você, Lucas, ele disse pra mim fazer, o cara já fala, ele disse pra mim fazer. É ruim pra mim fazer. Fala, claro, tá perfeito. E ele vai acertar sem querer. É ruim para mim fazer tal coisa. Certo. Então, diz uma coisa, Adriano. Mim sempre vai ser acompanhado de para? Boa pergunta, Lucas. Ele vai ser acompanhado sempre de uma preposição. Então o para é uma das mais utilizadas, sim, talvez? O para é o mais comum. É o mais comum. O de também, né? Você gosta de mim. Ah, tá. Tudo bem, tá certo. Isso aqui é para mim. Não vá sem mim. O sem é uma preposição. Sem é uma preposição. Ele estava ante mim. Ele veio até mim. Até mim já ouvi bastante. Agora tem uma coisa que é crucial, Lucas. Vamos lá, qual é? Na oração, entre você e eu há problemas, ela está correta? Ou ela está Entre errada? você e eu há problemas. Você falaria o quê? A frase está correta. Você falaria que estaria correta. Sim. Entre, Lucas, não é um verbo. Ninguém bate a sua parte e fala entre. Sim. Certo? Sim, claro, certo. O entre é uma preposição. Perfeito. O correto seria entre mim e você não há problemas. Então na frase anterior, o Adriano, você falou assim, entre você e eu. Mas Certo. agora você está querendo dizer entre eu e você. Só que esse eu não pode ser eu, tem que ser mim. Ótimo, tem que ser mim. E se eu disser a oração? Ele comprou um presente para mim e para ela. Ele comprou um presente para ela e para mim? Esse para, Lucas, é aquele eco que nós falamos no programa anterior, dessa repetição. Eco. A repetição de palavras. A repetição de palavras. Muito comum em alguns e-mails, hein? Muito comum, muito comum. Se eu quiser, Lucas, eu posso omitir esse segundo para. E aí? E aí eu falaria assim, por exemplo, ele comprou um presente para mim e ela. Ele comprou um presente para ela e mim. E mim? Horrível, né? Horrível. E perfeito. A verdade. Assim como não há segredos entre você e mim. Não há segredos entre você e mim. Sim. E não é você e eu. Não. Tá errado você. Porque o eu só serve como sujeito. Entre você e eu, mas eu o quê? Eu vou fazer algo? Não tem sujeito. Então entre você e mim. Entre você e eu
há problemas. Essa frase está errada? Sim. Então é entre você e mim? Entre você e mim há problemas. Impressionante. E se você disser, entre a parede e mim passou uma ratazana. Tá errado? Tá correto. As pessoas vão berrar pelo mim, não pela ratazana. Você pode ter certeza. Que ela vai parar e falar, sou eu quem assusta aqui. Impressionante. Então, ouvinte, essas frases todas estão no post para você poder acompanhar como que é bacana essa questão da língua portuguesa e muito importante, né? Certo. Para você que está fazendo provas, tudo aí. Principalmente concurso público cai aos bancos. Concurso público, vestibular. Vestibular. E aí você me pergunta, Adriano, então sempre que tiver preposição, vai ter o mim. Aí nós já vimos que não. Vai depender. E vai ter uma coisa ainda mais interessante, Lucas. Manda lá. Se eu falar pra você assim, era hora do Lucas gravar um podcast. Não seria era hora de o Lucas? Muito bem. De o Lucas. Não houve a contração da preposição, mas o artigo. Não pode, porque a hora do Lucas do é uma Lucas, hora própria minha. Só se fosse um programa de rádio. Hora do Lucas. Oi! Aí você vai falar. Agora você vai falar, Lucas, de você mesmo. Era uma hora qualquer, mas certo? que naquele momento eu precisava gravar. Ótimo. Substitua, você vai falar agora essa oração substituindo Lucas pela primeira pessoa. Você vai falar. Então era hora... de mim. Não. Era hora de eu gravar. De eu gravar. De mim gravar, porque de mim gravar não existe. Mim não grava. E o de não tem a contração com o pronome. Com o pronome. Então era hora de eu gravar. Deu é verbo. Eu dei, tu deste, ele deu. Certo. Então era hora de eu gravar. Se você falar isso, as pessoas vão olhar com uma cara de você, com nojo. Chegou o leproso. Certo? Mas plante a discórdia. Ouvinte, plante a discórdia. Fale corretamente. Bacana, hein? Olha quantas coisas tem a língua portuguesa. Você diria, na sua experiência de professor e escritor, que a língua portuguesa é uma caixa de Pandora? Sim. Você abre Sim. a caixa e não sabe o que sai. Não sabe o que sai e você se apaixona. Eu, pelo menos, me apaixono. Língua portuguesa. Engraçado, você só tocou num assunto interessante e eu vou só aqui endossar uma coisa. Eu entrei pra faculdade para ser... Eu fui enganado. Eu queria ser escritor e eu li na faculdade pra qual eu prestei que o curso de letras prepararia o aluno para ser escritor. Olha isso. E eu acreditei. Só que eu me apaixonei pelo idioma. Então, as aulas de gramática, eu não tive uma falta. Uma falta. Eram as 2 últimas de segunda e as 2 últimas de sexta. Parabéns, hein? Eu ficava. Depois chamam alguns de nerd aí, não sabe por quê. Muito bem. Adriano, você trouxe exemplos aí pra gente? Pra variar, nós trouxemos aí 2 músicas. Não vai dizer que você trouxe o Lobão de novo, hein? O Lobão não, o Lobão... Tá salvo dessa vez? O Lobão está salvo. Nós trouxemos aí... Você era fã dessa banda dos anos 80? Eu? Sim. Anos 80? Sim, eu sei que muitos. Eu sei que você tinha Andava fã-clube. de mullets. Mullets, e você usava o seu Teniate. É. E eu via B-52, certo? B-52, certo? exatamente. E você gostava muito dessa banda, ano 88, 89, chamada Polegar. Muito fã dessa... Vamos ouvir o trecho do refrão? Vamos lá. Não liga não, vem cá pra mim. O seu amor dá pra mim. Não se preocupe que eu serei um bom rapaz. Quero seus lábios, dá pra mim. O seu carinho, dá pra mim. Então esse refrão aqui tá correto ou tá errado? Está perfeito. 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 Então esse grupo aqui, ele obedeceu às regras. É um grupo que a gente devia ser fã mesmo por causa disso? Então, chamado Polegar, vamos dar uma dedada neles e vamos curtir. Vamos curtir o Polegar. Bom, agora que a gente já deu a dedada no Polegar, diz aí, Adriano, você trouxe algum exemplo do uso errado? Trouxe, Lucas, infelizmente, uma música muito boa, da qual eu gosto muito. A música do Paulo Coelho com o Raul Seixas, chamada... Raul Seixas, cara. Eu também vou reclamar. O pessoal fala, tinha que ser o Paulo Coelho pra escrever errado mesmo, Paulo Coelho né? tudo bem, mas o Raul Seixas é mestre, é verdade. Mas eles usaram da famosa licença poética. Vamos perdoar. A música se chama Eu Também Vou Reclamar. Ouçam o trechinho. Vamos lá. E a empregada me bate a porta, me explicando que tá toda torta e que já não sabe o que vai dar pra mim comer. Então tá errado isso aqui. Tá errado. A empregada não podia ter dado pra mim. Não, só teria ter dado Uma outra pra mim. coisa também. O Polegar podia ter falado que não sabe o que vai dar pra mim, parou aí. Só que como quem vai comer é o Raul... No caso, não se Então, sabe o que, né? Ou quem ele vai já comer. tentou cantar essa parte com eu? Pra eu comer.
Não, fica horrível. Fica uma coisa meio esquisita, É gozado, né? A língua portuguesa é uma língua engraçada, né? A gente tem que usar da licença poética para ela ter sonoridade numa canção. A métrica da canção, dá tudo isso. Impressionante. Ela é apaixonante, Lucas. Muito bom. Ouvinte, obrigado por você ter escutado a gente até aqui. Esse foi o 4º programa do Português com Humor. Esteve comigo o professor Adriano Patiello. Escreva pra gente seu comentário, seu e-mail, que a gente vai ler num programinha especial dedicado somente a você. Muito obrigado de coração. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Lucas. A gente volta então no 5º programa daqui a 15 dias. Um abraço a todos. Abraço.